Brasília, no MetLife Stadium, em New Jersey. Repórter Bandeirantes. Já no encerramento aqui do Bandeirantes Acontece, Zaidan, só para passar e não deixar passar, o STF homologou o acordo para devolução de descontos fraudulentos em aposentadorias. Vai ser na folha de pagamento, prevê ressarcimento integral. Agora é questão de onde vem a grana, né, Zaidan? Só falta isso. Claro, e outra coisa, né? É preciso que o INSS tem tudo lá. Quem foi roubado, quem roubou, quanto de cada um. Então todo mundo que foi lesado tem de receber. É isso aí. Zaidan, Manuel, um grande abraço pra vocês. A gente vai se encontrar na próxima segunda-feira aqui. Emoção? Segunda, né, Ronald? Claro. Com emoção, espero que positiva, lógico. Bom fim de semana pra você, pra Bia. Até a próxima. Valeu, obrigado. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao Fala Galera de hoje para o pessoal participar aqui conosco. Com a saída de Nathan Camargo, como você escalaria o meio-campo do Guarani? Opine 97102-1493. 97102-1493. E na sua opinião, a Ponte acertou em desistir da contratação de Luiz Felipe? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani acerta a contratação do lateral esquerdo Renan Castro, do Água Santa. Jogador de 29 anos, será confirmado como primeiro reforço da próxima janela de transferências. Matheus Sarará nega a proposta de outros clubes e se mantém focado no Guarani. Volante cedeu entrevista coletiva na manhã de hoje no Brinco de Ouro e comentou sobre o seu futuro. Bugre estuda a renovação com o jogador com novos moldes contratuais. Rafael Bilu é anunciado oficialmente como novo reforço do Juventude para a sequência do Brasileirão. Atacante se despediu do Brinco de Ouro no início da semana passada.
Treinando normalmente com o elenco, Alan Santos e Caio Melo ficam à disposição de Marcelo Fernandes para o próximo compromisso diante do Londrina no domingo às 4:30 da tarde. Elenco alviverde treina amanhã no Brinco de Ouro e logo após embarca para o Paraná. Preparação será finalizada em solo paranaense no sábado à tarde. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Executivo anuncia novo planejamento para a Série C e Copa Paulista. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta desiste da contratação do atacante Luiz Felipe, ex-Atlético Mineiro, e que seria emprestado pelo Mirassol. De acordo com o presidente Marco Eberlin, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, na tarde de ontem, a diretoria da Macaca declinou do negócio ao saber que o atleta veio ao clube por imposição de seu agente e não por vontade própria. Ponte divulga vídeo sobre andamento das obras que estão sendo realizadas no CT do Jardim Olinda. Processos de terraplanagem e nivelamento do solo já estão chegando ao fim. O novo CT da Macaca contará com mais 3 novos campos para abrigar o elenco profissional e categoria sub-20. 65% dos pontos da Ponte na Série C foram conquistados fora de casa. Dos 20 pontos da Macaca no campeonato, 13 foram somados distante do Moisés Lucarelli. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diogo Silva comemora a vitória e valoriza momento individual. E tem as pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, faleceu em um acidente de carro na Espanha, quando viajava rumo à Inglaterra na madrugada de quinta-feira. Inicialmente, o deslocamento seria feito de avião, mas houve uma mudança de planos. Ele foi aconselhado a não pegar o voo por causa de uma cirurgia recente nos pulmões. O irmão do atacante português, de 28 anos, também faleceu, André Silva. Diogo Jota tinha se casado há 11 dias e deixa 3 filhos. Pauta 2. Rival do Liverpool, o Everton, prestou homenagem a Diogo Jota e colocou o escudo em preto e branco nas redes sociais. Everton e Liverpool, apesar de serem rivais, possuem uma longa tradição de união em momentos difíceis. Torcedores do Everton foram vistos em Anfield, estádio do Liverpool, colocando flores e mensagens para Diogo Jota, morto nesta quinta-feira, aos 28 anos. Pauta 3. O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial, não poderá disputar o Grand Slam de Las Vegas, nos Estados Unidos, ou Grand Smash. O torneio, que tem início nesta sexta-feira, é uma espécie de Grand Slam da modalidade, um dos principais eventos do tênis de mesa. O motivo foi a visita do atleta a Cuba em 2023 para a disputa do Campeonato Pan-Americano. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião.
São 17h08. Breno Beretta. Já está conosco o Breno? Tá chegando, então daqui a pouco ele vem com o destaque inicial. Esporte em debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 também. Alô, 1, 2, 3. Todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação e manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, por falar no YouTube, hoje tem presentes para você que nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje serão 5 ganhadores, todos com o mesmo prêmio, ingressos e também o rádio portátil da Mundial. Então, para você participar, você vai mandar a sua participação pelo canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentários, ali no topo da página está fixado um link. Clique no link e vai entrar direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo a ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. São 4 ingressos para cada ganhador e serão 5 ganhadores, mais um rádio portátil da Mundial. O tributo ao Queen vai acontecer no sábado agora. Hoje é dia 3, sábado é dia 5. E aí, portanto, dá tempo, né? Você poderá retirar os seus ingressos, os presentes, amanhã, das 9 da manhã até as 13 horas e das 14h30 até as 17h30. E aí, no sábado, você poderá, então, assistir ao tributo ao Queen. Então, o rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes, e os 4 ingressos por ganhador, serão 5 ganhadores, 4 ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, que acontece neste sábado, e a renda total, 100% da renda, será revertida ao Hospital Boldrini. Então participe, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, clique no link, vai aparecer o formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Boa sorte para você. Bandeirantes! Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. São 2 destaques e do mercado da bola. O São Paulo está vendendo o meia Matheus Alves para o CSKA Moscou da Rússia. Um negócio de 38 milhões de reais para o tricolor, mais a mais-valia, né, de 25% numa venda futura desse jogador. E o Sharjah dos Emirados Árabes, Sharjah, melhor dizendo, né, ele está negociando o atacante Juan Seco, jogador do Botafogo. Esse atleta, ele foi revelado pelo Santos, depois ele foi emprestado por 2 oportunidades, foi para o Ludogorets e foi vendido ao Botafogo por 48,3 milhões de reais. E agora o Botafogo, é claro, quer aproveitar e vender o jogador por muito mais. E é possível que consiga, Batista. 17h12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:16, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço tem buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas. Pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção! Sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. Vou repetir. Rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias. Quem é o João Dias? O João Dias é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. É só falar com ele e aí ele vai oferecer um desconto especial para o seu grupo. Chame pelo WhatsApp 974 10 60
68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17, 18 ou 20 no ar, mensagem de áudio. Um grande abraço, amigos da Rede Bandeirantes. A nega véia não pode mais deixar escapar pontos dentro de casa, né? Pela tradição, pela camisa, a Ponte é time de Série A, tá de passagem pela Série C, assim esperamos. Então a comissão técnica precisa, o mais rápido possível, achar um esquema tático que proporcione as vitórias, para que a equipe se junte com a torcida, né? Que a torcida carregue o time aí para o acesso. Fora de casa a gente tem só que enaltecer e agradecer o trabalho feito que está trazendo resultado. Agora dentro de casa é inadmissível, né? Pela tradição, pelo tamanho da ponte. Ok? Um grande abraço, meus amigos. Adriano Coruja, do bairro Gargantilha, Ponte Pretano, até de ponta cabeça. Valeu, grande abraço, muito obrigado. O Alberto Valentim está tentando resolver essa situação. Acho até que ele já conseguiu, porque a Ponte vinha perdendo, tomou uma goleada aí contra a equipe do Brusque e na última partida empatou com o ABC. Então quebrou aquela sequência de derrota com o empate. O empate em casa nunca é bom negócio. Perde 2 pontos. Um pontinho importante, claro. Sim, esse um pontinho é melhor do que a derrota, evidentemente. Mas em casa, como disse o nosso ouvinte, tem que matar o adversário esportivamente falando. Então ele já quebrou a sequência de derrotas, beliscou aí esse pontinho contra o ABC. E eu tenho comigo que contra o Tombense a Ponte voltará a vencer em casa. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, essa torcida do Guarani é engraçada, né, cara? O goleiro começa horrível. Leva um gol atrás do outro, um peru atrás do outro, ruim. Agora que ele entrou em forma, a negada fala que ele tá ruim. Porra, velho. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, ô Tigrão, me ajuda, Tigrão. CH, me ajuda aí, irmão. Pelo amor de Deus. Ô, CH, você precisa fazer uma massa pra gente, hein? Porra. Uma vez eu fui no jantar aí, era você que tava fazendo essa massa, hein? Você não vai lembrar de mim. Meu nome é Fábio Vilela. Tá bom? Grande abraço, CH! Fábio Vilela. Abraço, CH. Fazendo massa. Estranho, hein? Bom, o CH realmente ele tem os seus dotes culinários. Então pode ser que tenha realmente acontecido isso. Mais um ouvinte no ar. Ei, Batista. Uma boa tarde. José Carlos São Sebastião, campineiro e torcedor bugrino. Gostaria de saber se o Guarani tem chance de classificar-se entre os 8 concorrentes para a classificação e voltar para a 2ª divisão de profissionais. O que você acha? Gostaria da opinião do Tigrão ou do CH. Obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Por enquanto não temos CH e muito menos o Tigrão. Então quando eles aparecerem por aqui, se quiserem, eles respondem para você, o Zé Carlos. E eu falo por mim, sim, o Guarani tem toda a chance de conseguir a classificação entre os 8. Ia muito mal na competição, aí o presidente Rômulo Amaro agiu com precisão, no momento certo. O caldeirão estava fervendo, mas ainda não tinha derramado. E ele fez um limpa no departamento de futebol. Depois, inicialmente, demitiu o treinador.
e depois também o diretor de futebol, o gerente de futebol, o executivo, o Rodrigo Pastana. Enfim, trocou o pneu do carro com o carro em movimento e deu certo. Vem de 5 jogos sem derrota. Dos 5, 3 vitórias consecutivas. E o melhor dos mundos é engatar a 4ª vitória consecutiva no jogo diante do Londrina. Não é fácil, mas se o Guarani conseguir, ele entra no G8 e pelo menos para mim, para nunca mais sair e conseguir então a classificação para a 2ª fase da competição. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial ao nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera, desta quinta-feira de muito frio. Com a saída de Natan, como você escalaria o meio campo do Guarani? Ali tem várias opções, né? Mas pode ser o Kelvin, calmo, errando menos passe. Pode ser o Sarará por dentro também. Enfim, são várias opções. A gente precisa ver na prática se isso, o Caio Melo vai voltar, se realmente dá encaixe. Porque o Natan estava tomando conta ali da posição dele muito bem. Na sua opinião, a Ponte acertou em desistir da contratação do Luiz Felipe? Bom, pela informação que tenho, não foi a Ponte que desistiu, né? Foi o empresário do jogador que desistiu. Portanto, é um jogador interessante, mas já faz parte do passado e agora a Ponte tem que pensar em um novo nome, Batista. São 17h25, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E o ouvinte, o Zé Carlos, de São Sebastião, CH, gostaria de ouvir a sua opinião se o Guarani tem chance de se classificar entre os 8. Ah, tem. Melhorou bastante, né? Eu não tenho certeza absoluta, por exemplo. Eu acho que tem muita pergunta sem resposta ainda no Guarani, mas que melhorou muito, melhorou. Tudo leva a crer que vai se classificar. Se vai subir é uma outra conversa. Mas eu ainda quero esperar mais 2, 3 partidas para ver como é que vai ficar a arrumação desse time sem Bilu e sem Natan. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do seu veículo e para você não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. E atenção, com a Rocha Autopeças, você, lá na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças que você precisa, mecânicas, nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade com preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas, são 7 no total. E tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h27. Informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço com o Bugre. Diz aí, bebê. Oi, Batista, para falar do Guarani, hoje eu acompanhei o treinamento, né? Parte desse treinamento pela manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa, muito frio.
por volta de 15 graus, uma sensação térmica bem menor, mas os jogadores treinaram bastante, treinaram fisicamente e também com bola. Do que deu para ver no treinamento, o Caio Melo, que na última partida contra o CSA ficou de fora por conta de um desconforto na coxa, ele até queria jogar, como disse o Marcelo Fernandes, mas preferiram poupar o jogador. Essa semana ele está treinando normalmente. Hoje eu vi ele batendo na bola, ele correndo, ou seja, vai ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Londrina no próximo domingo e provavelmente vai ser titular. Quem falou com a imprensa hoje foi o Matheus Sarará, volante que na semana passada completou 23 anos, é um jogador muito importante agora para o Guarani, principalmente com a saída do Natan, e vem ganhando a condição de titular. Inicialmente, ele fala a respeito dessa semana importante de trabalho, como ele e os jogadores do Guarani estão encarando para enfrentar o 4º colocado na Série C, que é o Londrina. Acho que a gente nunca está deixando de trabalhar. A gente está tratando essa semana como se fosse uma semana importante, como todas as outras, como se fosse uma final de campeonato. A gente está tratando cada jogo um por um. A gente está trabalhando para chegar no final de semana e a gente fazer um grande jogo contra o Londrina também. Como que você vê, Sarará, essa oportunidade aí que você está tendo, até como titular, né? Entrando no time, e vários jogadores que estão entrando estão correspondendo também, mas especificamente em relação a você nessa posição, agora o Natan saindo, eu não sei se você também faz essa função de primeiro volante. Cara, eu acho que o nosso grupo tem mostrado que é muito forte, né? Independente de quem vai jogar, vai entrar para somar, para ajudar o grupo. E para mim, tá sendo muito bom jogar, né? Tendo a confiança do professor, do grupo. É onde o professor pegar e me escalar, eu tô preparado para jogar, entendeu? Independente se ele vai me escalar de zagueiro, ali, como eu tô fazendo ali na linha de 3 pela esquerda, ou de primeiro volante, aonde ele optar por me colocar, eu tô preparado para jogar. E, Sarará, ele até falou dessa continuidade que você está conseguindo ter aqui no Guarani, estava olhando sua ficha, já são 19 jogos, e como profissional já é o time que você mais conseguiu ter jogos. Como é que é para você também essa oportunidade aqui no Guarani? Cara, para mim é muito importante, né? Como você disse, eu acho que é o clube que eu mais joguei. Infelizmente, aí, há 2 anos atrás, eu acabei tendo uma lesão que acabou quebrando essa minha sequência de jogos. E eu tô muito feliz e o foco é só mais e mais, e aumentando essa sequência de jogos aí para ajudar o Guarani sempre. Eu tô muito feliz mesmo. Não tem como não te perguntar, porque o Farney até citou, né, que o seu contrato é parecido com o do Natan, por questão de empréstimo. Existe a possibilidade até de você sair se chegar uma proposta. Como que você está em relação a isso? Você pretende ficar no Guarani pelo menos até o final do ano? Já chegou alguma proposta para você? Então, eu até vi ontem uma reportagem que saiu aí, então eu não estou sabendo de nada disso, com toda a sinceridade mesmo. Essas coisas extra-campo, quem está tratando é meu empresário, e se caso acontecer alguma coisa vai chegar até mim, e o Guarani vai ser o primeiro a saber, e não é coisa que eu estou pensando no momento, entendeu? O meu foco, como todos sabem aqui dentro do clube, meu foco é um só, é ajudar o Guarani e ajudar o Guarani a subir, né? Esse é o principal foco do grupo. E essas coisas aí que tá, esses rumores que tá tendo, eu nem tô ligando, nem tô pensando, porque meu foco é só estar aqui, meu foco tá no Guarani, até o foco de estar no Guarani é o foco para me manter aqui no Guarani, que eu tô muito feliz aqui no Guarani, tô muito feliz com a cidade, minha família tá feliz, e o foco é ficar aqui para, se Deus quiser, conseguir um acesso com o clube. Você falou sobre uma lesão que você teve há 2 anos, queria que você contasse melhor o que foi, como é que foi esse processo também. A gente sabe que para o atleta é sempre ruim, né, passar por uma lesão. Cara, eu tava numa alta que eu saí do Grêmio e fui para Portugal, cheguei em Portugal muito bem, e infelizmente veio uma lesão no joelho, no menisco, e acabou atrapalhando a minha sequência, né. Foi complicado demais para mim,
Foi muito complicado mesmo, só eu e minha esposa sabemos o que nós passamos. Só que hoje a gente já tá aqui, a gente conversava muito em casa que hoje a gente já tá aqui e a gente já tá dando risada daquilo que a gente passou lá atrás. E, cara, é coisa do passado e eu tô muito feliz com o momento. Tô muito feliz com o momento do clube, muito feliz com o meu momento também. Ô Sarará, eu gostaria que você falasse em relação, por exemplo, a cartões, como que fica a cabeça do jogador dentro de campo? O Kelvin, por exemplo, no último jogo, praticamente ali no primeiro lance tomou um amarelo, foi amarelado, você durante o jogo amarelado. Como é que fica a cabeça do jogador que depois você não pode chegar duro mais, uma falta que você precisa fazer, pode comprometer? O Guarani já teve problemas de expulsões ao longo do campeonato, né? Mas como é que fica a cabeça do jogador em relação a isso? Cara, eu acho que, ninguém quer tomar um cartão logo no início do jogo, mas às vezes acaba acontecendo. No último jogo o Kevin tomou um cartão no início, eu também acabei tomando um cartão que pra mim não era pra me ter tomado. Só que aconteceu, a gente acaba tendo mais atenção, né? Acaba tendo mais atenção e isso acaba complicando até o professor Marcelo, né? Que tem que acabar queimando 1, 2 trocas por causa desses cartões, entendeu? Mas eu acho que tem que só manter mais atenção. Voltando a falar sobre o jogo do final de semana, o Guarani tem essa sequência, o primeiro time já foi o CSA e tem essa sequência contra adversários que estão nessa briga pela classificação. A gente sabe que a comissão sempre passa para vocês o que esperar do adversário. O que foi passado do Londrina para o grupo? A gente foi passado do Londrina, quando Londrina é uma grande equipe, uma equipe que gosta de jogar. Como a equipe do Retrô também, né, que gostava de jogar. A gente está trabalhando ainda, né? Tem mais 2 dias ainda. Mais 2 dias ainda até o jogo. A gente está trabalhando ainda. O professor tem muito para implementar ainda do Londrina para nós. A gente trabalhar e chegar lá e surpreender eles e, se Deus quiser, conquistar esses 3 pontos que vai ser muito importante para nós. Você conhece algum jogador do Londrina, já jogou junto? E eu queria que você falasse também sobre a postura do Guarani diferente nesses jogos contra times que estão acima na tabela. Deu para ver contra o CSA que a postura do Guarani foi mais defensiva de certo modo, né? É esse o trabalho que o Marcelo vem passando para vocês, até na preocupação com esses times que teoricamente estão mais fortes que o Guarani? Sobre a nossa postura, eu acho que a gente finalmente entendeu o que é jogar a Série C, né? A gente finalmente entendeu. Porque não adianta a gente jogar bonito, ter o maior número de posse de bola, o maior número de finalizações, e os caras chegar lá com uma bola e fazer um gol e terminar o jogo 1-0 pros caras. Entendeu? Eu acho que agora a gente realmente entendeu. A gente tá procurando conquistar os 3 pontos, e se for jogando feio, se for jogando bonito, a gente vai fazer de tudo para dar importância nos 3 pontos. Bom, tá aí a palavra do Sarará, né? Jogador muito importante nesse esquema do Guarani. Pelo que ele disse, até o momento não recebeu nenhuma proposta para deixar o Bugre, mas tem essa possibilidade na janela porque ele não é jogador do Guarani. Ele é jogador do Santa Clara de Portugal, está emprestado até o final desse ano e é claro que o Guarani deseja que ele permaneça no time bugrino. Aliás, o Matheus Sarará, no Grêmio, já teve uma multa de 500 milhões de reais, acreditem se quiser. Isso bem antes dele ser vendido para o Santa Clara, né? 500 milhões de reais já foi a multa rescisória do Matheus Sarará. O time bugrino ainda não está definido, Batista, mas conforme eu trouxe hoje nos Donos da Bola, na tela da Band, uma provável escalação do Guarani, com o Andrei no gol, Cicinho na direita, Rafael e Alan Santos na zaga e o Emerson na ala esquerda. No meio-campo, o Sarará, também o Kelvin, e existe a possibilidade aí, é claro, vai jogar a volta do Caio Melo, né? Existe a possibilidade da volta do Caio Melo, com o Isaac também o Diego Torres e lá na frente o Bruno Santos, ou seja, né, um time recheado de volantes e a troca
do Caio Melo entrando no time e a saída do Natan. Provavelmente vai ser isso. O Giovani, por exemplo, entrou no decorrer da partida no lugar do Sarará, ele também é um volante, mas eu acredito que vai entrar o Caio Melo no lugar do Natan, que foi embora, foi para o Remo, vai ser a única modificação do técnico Marcelo Fernandes. Batista. Sarará foi formado nas categorias de base do Grêmio. Por isso que ele tinha essa multa estratosférica. Surgiu na base como uma grande promessa, mas o tempo passou, ele tem 23 anos. 23 fez 23 anos. semana passada. Tá muito jovem, né? Semana passada fez 23 anos. Mas quando na base ele realmente havia uma expectativa de uma grande promessa. Mas ele foi profissionalizado no Grêmio, mas depois saiu do Grêmio, passou pelo Avaí e foi parar lá em Portugal, como disse o Breno Beretta, pertence ao Santa Clara. Bom, vamos lá, CH, entrevista aí do Sarará, o que você achou, hein, CH? Entrevista do Sarará? Sim. Boa, Batista, boa. Ele fala fácil, sujeito que tem muito fôlego, né? Ele vai bem de zagueiro pelo lado esquerdo, vai bem de primeiro volante. Eu não vou repetir o que eu disse no meu destaque. Eu estou muito curioso para saber como é que o Marcelo vai equacionar a falta do Natan do meio campo. Quem que ele vai botar no lugar? Se botar o Kelvin e deixar o Sarará como terceiro zagueiro e espetar o Emerson, tem que rezar um terço para o Kelvin, que está muito ansioso, está indo de maneira abrupta para as bolas, não está tendo calma, ele é garoto, ainda tem um chão pela frente, mas alguém precisa tirar a ansiedade do jogador. Tá? Foram 2 partidas assim. Então, e dá para perceber também, além da ansiedade que ele teve nas 2 partidas, que é um jogador de fino trato com a bola. Ele sabe jogar no meio campo. Ele levanta a cabeça, joga em direção ao gol adversário, mas ele ainda precisa dar uma baixada do facho, entendeu? Mais tranquilidade. O restante, Batista, é um jogo que tem boas chances do Marcelo Fernandes colocar um número maior de jogadores no meio campo. Por exemplo, acrescentar o Sarará ou como primeiro volante ou como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, deve voltar o Caio Melo e ele deve dar a oportunidade para o Kelvin de começo como primeiro volante. Pode ser até um 4-4-2, com o Sarará, Kelvin, Caio Melo e Torres. Pode até ser isso. E na frente a sinalização é Isaac e Brunão. Eu escalaria Mirandinha e Brunão. Só que eu não sei como é que está o Miranda. Se ele está bem fisicamente, se não está. E o treinador gosta do Isaac na parte tática. No último jogo aí ele deu passe para o cruzamento do Cicinho, mas não fez mais nada. Esse é o problema do Isaac, né? A falta de intensidade, de regularidade ao longo do jogo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. A partida difícil, complicada, o Londrina está invicto em casa. Quando joga lá no, que não é o estádio do Café, o outro estádio lá do Londrina, mais acanhado, é difícil jogar lá. Não é fácil não. Mas eu acho que o Guarani está preparado. Repito, eu só tenho essa grande dúvida em relação a como é que ele vai fazer, porque não está resolvido ainda. No ataque, por exemplo, o Bilu, para mim, fez muita falta. E na primeira volância, vamos ver como é que ele vai arrumar esse meio campo aí. É um grande ponto de interrogação. Mas nos demais jogadores, eu acho que o Guarani tem chance de trazer um bom resultado, Batista. Jogo domingo, 16h30. Pois não, bebê? Até em relação ao que o CH está dizendo, eu não sei se vocês repararam na tela da Band, antes do jogo, na parte de aquecimento, até o Boles que se atentou por essa situação e depois eu vi no gramado e acabei confirmando, né? O Guarani treinou, antes de começar o jogo, a formação ofensiva, justamente a formação que ele fez durante a partida, né? O Cicinho chegando mais à frente pelo lado direito, o Emerson chegando mais à frente pelo lado esquerdo.
Aí o Bruno chegava à frente sozinho e um pouco mais atrás, quem chegava? De um lado o Diego Torres e do outro lado o Isaac. E ora o Isaac um pouco mais à frente, ora o Diego Torres mais à frente. Eles fizeram esse treinamento momentos antes do jogo, uma espécie de aquecimento lá no gramado do Brinco. Perfeito. Portanto, Guarani e Londrina, domingo, às 16h30, na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani atrás da 4ª vitória consecutiva. O jogo será no estádio Vitorino Gonçalves Dias, chamado de VGD, que é o estádio do Londrina, casa do Londrina. Londrina SAF. Guilherme Belintani é o dono da SAF do Londrina. E ele, portanto, quem manda no clube, levou esse jogo para o VGD, que é um estádio extremamente acanhado, um estádio pequeno e que, com certeza, dificulta muito para o adversário, principalmente a torcida comparecendo vira aquele espécie de caldeirão. 17h44, ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, eu acho que esse Kelvin veio justamente... O Guarani estava antecipando uma saída, do Natan ou até do Sarará. Então acho que é ele que vai jogar. Acho que seria Kelvin, Caio Melo e o Diogo Torres. De uma formação defensiva, o Sarará entra nesse meio aí também. Eu acho que vai ser assim. Um abraço. Abraço, JP, mais um. Boa tarde, Batista e demais. A Ponte, jogando em casa, tem que jogar com 3 atacantes. Pode ser o Everton Brito com a 7, o Jé com a 9, o Miguel com a 11. Tá? O meio tem que ser Elvis Vivo, Serginho e Dudu, que é um bom jogador. Jogar com garra, determinação, marcação alta, pressionando a saída de bola do adversário. Aí volta a ser aquele caldeirão, o estádio Moisés Lucarelli. E a Ponte Preta vai vencer na segunda-feira. Anota aí. Grande abraço. Hoje por aqui, Freezer. O frio tá aumentando. Carlos Lemos Matozinho, Itatiba, São Paulo. Valeu, Matozinho, abraço, muito obrigado. Não tá fácil não, porque o frio tá pegando forte. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Boa noite, CH, Tigrão, amigos da mesa. Eu gostaria de entender, assistindo o último jogo, o Guarani em CSA, o que passa na cabeça do Marcelo Fernandes, cara, para querer escalar o Isaac, Nós sabemos que agora, com a volta do Caio Melo, provavelmente ele vai repetir o mesmo time, somente com a saída do Natan, a entrada do Caio Melo, vai ficar tudo certo. Mas por que não jogar, já que ele não colocou o Mirandinha no segundo tempo, coloca esse Cauê Jesus, então, que dá mais velocidade, porque quem assistiu o jogo percebe que o Isaac não participa do jogo. Eu não sei, o empresário do Isaac deve ser um cara muito forte, porque sai o centroavante, entra o Isaac, sai o goleiro, entra o Isaac, o lateral, entra o Isaac, o zagueiro, entra o Isaac. O que essa diretoria tem? Será que não dá para perguntar pro Marcelo Fernandes qual é o papel importante que o Isaac tem nesse time? Porque, para mim, como torcedor, ele é apenas uma peça decorativa. Queria saber aí o que vocês acham aí. Um abraço a todos, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, Mauro, muito obrigado. Passo para o comentarista. E aí, CH, acompanhou o raciocínio do nosso ouvinte? Perfeito. E o raciocínio dele é muito parecido com o meu. No meu time, Isaac não joga.
não tem intensidade para jogar futebol moderno hoje. Toda hora você tem que colocar o dedo dele na tomada. É bom jogador, tudo, mas quando tá acordado, mas ele nunca tá acordado, e agora com frio, meu Deus do céu. E eu começaria também com Mirandinha, para aproveitar, inclusive, o entrosamento com o Brunão. Isaac, para mim, banco Batista. Ouvinte no ar, mais um. Alô, Batista, aqui é o Daço Caminhoneiro. Boa tarde. Ô, Batista, no dia de ontem eu tava escutando o presidente da Ponte falar sobre a situação aí. E, entre tudo, a única coisa que eu discordo dele é quando ele fala assim que o Ponte Pretano não vai no estádio por causa da rede social. E não é por causa disso. Não é por causa disso. Quisera o time tivesse a força de vontade e trabalhasse como o presidente da Ponte vem trabalhando para fazer a Ponte voltar a ser grande. Mas não é isso que a gente vê, a torcida. E você tira por base que é o quê, ó? Num jogo amador, colocou a mesma média de público que o jogo da Ponte. Por quê? O amador, os caras entraram com uma vontade. E outro, o camisa 10 do Dick e o camisa 11 do Morro poderia ser olhado pelo time da Ponte, hein? Mas voltando a falar na questão, não é rede social que afasta, não. Não é rede social. Eu vou colocar o meu caso aqui, ó. R$40 o ingresso. R$30 para deixar o carro no estacionamento próximo aqui da Ban. Tenho que andar por volta de 2 km até entrar no estádio. Um pastel, R$16. Um copo de refrigerante, 8 conto. Aí não tem quem aguenta. Eu moro em Soldos. Pra ir voltar, vão falar que eu coloco mais 30 de gasolina. Ah, poderia ser sócio torcedor. Mas dificilmente eu vou estar em Campinas, porque eu sou caminhoneiro, tô no mundo. Uma vez, aí você chega no campo, você vê um time retranqueiro, um atacante que parece algodão doce. Só tem tamanho, mas encosta nele, ele derrete, igual algodão doce em água. Encostou no atacante, ele desmonta. A bunda dele tá maior do que a bunda de passista de escola de samba. O camisa 10, qualquer faltinha, ele coloca a mão lá na cintura, tá aparecendo, segurando as banhas. Aí não tem quem aguenta. Uma camisa da Ponte, R$220. Ah, mas poderia sim, porque é praticamente 1/5 de um salário mínimo. Então, não é só a questão. E outra, você chega no estádio, é aquele povo fumando o mato do capeta, jogando fumaça na sua cara. Tem que ver como que o seu torcedor vem sendo tratado para o torcedor ir pro estádio. Desculpa a tigrada aí. Abraço, Daphnis. Valeu, né, pelo desabafo com relação ao fumacê. É um problema, realmente vai até para a cabine. Às vezes a gente tá lá na cabine e aí vem lá a fumacinha do cigarro do capeta. Não é fácil, não. Mas é uma realidade muito difícil, né? Veja quanto tempo faz que o ingresso está a R$40,20. Não teve aumento, não foi majorado. E mesmo assim, depois de muito tempo, o torcedor continua reclamando que o ingresso está caro. Ontem, na entrevista, o Marco Eberlin falou sobre a dificuldade que é contratar um centroavante para a Série C. E não consegue mais contratar um jogador aí de 30 a 40 mil reais. Hoje é de 150 para cima um jogador para resolver. Então tá aí a crítica do torcedor. Ele quer jogador que resolva para ter jogador que resolva. O custo é muito grande, não pode majorar o ingresso, porque o torcedor já está reclamando. O ingresso está caro, embora há muito tempo vem com 40 e 20.
Então, como resolver essa situação? É um negócio complicado. O futebol se transformou numa equação difícil de ser resolvida. Ô Batista. Oi, bebê. Os ingressos para o jogo de segunda-feira já estão à venda e o menor valor é 20 e 10 para segunda-feira. Os menores valores, 20 e 10. R$20 a inteira, 10 a meia contra o Tombense. É 20 e 10. Tem a música para 20 e 10 também. É 20 e 10. Você achou que era só 40 e 20? Você se enganou. Também tem para 20 e 10. Sabe qual o setor, hein, bebê? É o setor de arquibancada. É o setor de arquibancada. Eu vou passar já no noticiário da Ponte, eu passo todos os valores e passo os setores também. Legal. 17 horas e 53 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batistão, ainda sobre a entrevista do Marco Berlim ontem, a situação aí de familiares de jogador e torcida, uma vez aconteceu comigo lá na Serecamp, no Mogiana, num jogo do Campinas. Acabou o jogo, a gente saiu, uma turminha ali, eu fiz um comentário sobre um jogador, sabe aquele que a ordem alienígena sempre escala? E um cara que tava todo o jogo, mas era ruim pra caramba, meio campista. E eu fiz um comentário ali sobre a qualidade técnica do jogador. E tava passando do lado uma moça, era irmã do jogador, e tava com alguns outros familiares ali. E começou uma discussão acalorada, quase para ver isso de fato. Então, muitas vezes acontece isso. Você tá na torcida, a torcida vai criticar quando o cara vai mal, erra um lance, alguma coisa assim, e o familiar, em vez de ter a cabeça no lugar, se controlar, ele começa a querer boquejar, querer ir pra briga, aí fica difícil, né? Então, nesse caso citado aí, esse familiar tá dando problema, põe eles nos camarotes, naquelas partes reservadas, que nem tem pra torcida, pra diretoria visitante, alguma coisa assim. Isso aí é fácil de resolver, né? Isso aí pra variar, é mais uma lorota aí do estado de Berlim aí. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado, Marco Bedin. Boa tarde, Carlos Batista. Então, Hugo Calderano não vai poder disputar o campeonato nos Estados Unidos porque ele foi disputar campeonato em Cuba. Estão de brincadeira. Vou amanhã no meu PT e vamos pedir para o presidente Lula devolver reciprocidade na Copa do Mundo próxima, que vai ser aqui no Brasil. Copa do Mundo de futebol feminino. Não queremos também as americanas aqui. E se vier, o bicho vai pegar para elas. Marco Bedin. Bom, Marco, antes de fazer qualquer tipo de comentário, para não falar besteira, né, idiotices, é necessário ter conhecimento da matéria para poder emitir uma opinião. Então, os Estados Unidos usaram uma regra de 2015 para impedir a entrada do mesa-tenista Hugo Calderano no país. E segundo a assessoria do atleta brasileiro, ele foi barrado por ter visitado Cuba em 2023 para disputar um campeonato. O Calderano tentou entrar nos Estados Unidos por meio de uma dispensa de visto, previsto para cidadãos de 42 países. Ele usou passaporte de Portugal, contemplado pelo programa. O Brasil não é beneficiado. Portugal, sim, mas o Brasil não é beneficiado. O programa permite viagens aos Estados Unidos até 90 dias a passeio ou a negócio, desde que determinadas regras sejam cumpridas. Basta preencher um formulário chamado de ESTA, é uma sigla em inglês para Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem. No entanto, segundo a lei dos Estados Unidos, o benefício é revogado
se um cidadão tiver viajado para um dos países de uma lista de banidos, entre os quais Coreia do Norte, Irã, Iraque e Cuba. Então esse é o motivo pelo qual o Calderano foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Essa regra que eu acabei de dizer, ela foi implementada em 2015 com uma norma de prevenção à circulação de terroristas. Cuba foi incluída em 2023 durante o governo do democrata, o esquerdista Joe Biden. Então esse é o motivo pelo qual Hugo Calderano não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Então, se você tem acesso desta maneira que você falou ao presidente Lula, acredito que você não deveria fazê-lo, porque não é bom negócio brigar com os Estados Unidos. Tem uma diferença ideológica. O mais importante é o estado em que se encontra o Brasil precisando da ajuda de potências mundiais. Então, brigar com os Estados Unidos, que é grande, que é a maior economia do mundo, a favor de Cuba, então não vejo nenhuma vantagem desse negócio. Então você vai privilegiar uma formiga para poder brigar com um gigante, que seria, no caso, um elefante. Quer dizer, não faz sentido. E também o governo brasileiro está preocupado em arrumar um jeito de taxar para arrecadar. Agora estão preocupados em taxar os bebês. Eles vão taxar os bebês. Não é o bebê Breno Beretta. É Banco, Betis e Bilionários. 3 Bs, né? Esses é que serão taxados agora para tentar cumprir a promessa de isentar aqueles que ganham até R$5 mil. Então a preocupação é outra, você pode ter certeza absoluta que essa é a menor das preocupações do governo federal. Mas um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, respeito a sua opinião e a sua maneira de ser, mas acredito que você também, se for inteligente, respeita também a opinião de outras pessoas. E primeiro se informe, depois opine, tá bom? 18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, 9h35, tem Atlético Goianiense e CRB. Os times se enfrentam no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O provável time do Atlético do técnico Fábio Matias, com Paulo Vitor no gol, Juan, Alix, Vinícius, Matheus Felipe, Guilherme Romão, William Maranhão, Luizão e Robert, Frederico Martínez, Caio Dantas e Marcelinho. Já o CRB do técnico Eduardo Barroca, Matheus Albino no gol, Everton, Henry, Segovia e Matheus Ribeiro, Fernando Henrique, Igor Meritão, GG, Danielzinho, Tiaguinho e Breno Herculano. Apita o jogo o experiente Wagner do Nascimento Magalhães. O árbitro de vídeo será o Wagner Reuei. A bola rola, portanto, logo mais. Exatamente às 9h35, o Campeonato Brasileiro da Série B tem Atlético Goianiense CRB. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h04 em Campinas. A Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratona, séries e vibra com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. 18h06 em Campinas. Ouvinte participando, mandando mensagens. 971021493. 971021493. Edmilson Garcia, o Lobo. Batista, não sei se o Isaac seria titular no meu time, mas dizer que no sábado ele não teve intensidade é incoerente. Ele inclusive tomou cartão amarelo ainda no primeiro tempo, quando voltava marcando e pressionando o adversário até a linha intermediária, e fez várias faltas por isso, correndo o risco de tomar o vermelho. Inclusive, o próprio Marcelo Fernandes exaltou a função tática guerreira do Isaac na entrevista pós-jogo. Edmilson Garcia, abraços a todos. Valeu, Edmilson, um abraço para você também, muito obrigado. Eu percebi que o Isaac é uma figura em que o Marcelo Fernandes confia
na entrevista que fizemos ao vivo aqui no estúdio do programa Os Donos da Bola, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Ele falou do Isaac em duas situações. Primeira, nos treinamentos. Segundo o Marcelo Fernandes, é o cara que mais treina e é o cara que mais se dedica. E com bola rolando, ele falou também a respeito desta questão tática. Então pode ter certeza que no pensamento do Marcelo Fernandes, o Isaac é uma figura importantíssima, por essas razões que eu coloquei aqui. Então ele não vai mexer no Isaac. Vai trocar peças em todos os compartimentos, mas ele não vai mexer com o Isaac. O Isaac vai continuar jogando porque, pelo que eu percebi, é homem de confiança do treinador. E a gente sabe que quando isso acontece, o treinador vai com aquele jogador até o fim. E o Marcelo Fernandes não pode ser criticado. Embora o time, segundo tempo, tenha caído vertiginosamente, quase tomou o empate. Inclusive em 2 jogos, né? Em 2 jogos. Um, o Sarará, que estava lá embaixo das traves, e o outro, o Alan Santos, que saiu para tirar lá uma saída errada do Andrei. E aí o Alan Santos que foi lá e acabou saindo contundido após aquele lance, falha do Andrei. Então o Marcelo Fernandes está entregando, ele está conseguindo uma performance onde ninguém mais acreditava. Ele recebeu reforços, é verdade, mas até agora apenas um jogo, onde ele pôde, aliás, 2, né? 2 jogos ele pôde usar os reforços. Nos jogos anteriores, são 5 sem perder e 3 vitórias consecutivas. Ele não tinha os reforços e conseguiu achar o caminho. 18h10, informações da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, vou começar falando sobre os ingressos para o jogo contra o Tombense na próxima segunda-feira, às 19h30 no estádio Moisés Lucarelli. Como eu disse anteriormente, R$20 o preço normal e 10 a meia entrada no setor de arquibancada, ou seja, a maior parte do estádio custa 20 o preço normal e 10 a meia entrada. No setor VIP, que é aquele setor coberto ao lado das cadeiras cativas, R$60 o preço normal e 30 a meia entrada. E na vitalícia, onde ficam as cadeiras cativas, R$80 o preço normal e 40 a meia entrada. Jogo de segunda-feira, Ponte Preta e Tombense, 19h30. Tem muito torcedor ainda repercutindo a entrevista de ontem do presidente da Ponte, o Marco Antônio Berlim, que falou com a gente, né, bateu um papo exclusivo, e vamos repercutir parte dessa entrevista agora, porque teve muita gente também que não ouviu. E o presidente Berlim começa inicialmente falando sobre o atraso de salários. A Ponte Preta, durante vários meses deste ano, ela conseguiu pagar de forma antecipada, não no 5º dia útil, no mês ainda vigente, ou seja, o salário de abril, por exemplo, venceria em maio, no 5º dia útil de maio, a Ponte Preta pagou em 27. Não estou dizendo que seja o mês de abril, tá? Mas em alguns meses isso ocorreu. Pela primeira vez, a Ponte não conseguiu honrar os salários dentro do mês para atletas e comissão técnica. Você exclui todos os demais funcionários da Ponte Preta, tá? Que já haviam sido pagos no 5º dia útil, certinho. Certo. Nós temos alguns bloqueios judiciais que aconteceram e que atrapalharam. O departamento jurídico corre para derrubar isso. Tem coisas que eu não posso divulgar porque tem essa situação de confidencialidade, de LGPD, etc, etc, etc. Agora está tudo em moda, não, está aí a lei para ser cumprida. E eu estou reunido agora aqui com a doutora Thalita, a doutora Marina, o doutor Ricardo Horta, que estão me tranquilizando e dizendo que vai dar tudo certo para essa semana.
Então isso não é falado, não é divulgado, não há motim, não há erupção vulcânica, não há jogador. Eu acho que quando não paga, preciso do meu dinheiro aí, chefe. Eu fui lá e dei satisfação na quinta-feira da semana passada. Eu não precisava ter dado, dizendo que os salários seriam pagos na própria quinta e não na sexta-feira. Tá? Houve o problema do bloqueio, os salários não foram pagos. Eu viajei para o Paraná de carro. Eu não fui de avião. Na sexta-feira eu não estive na Ponte Preta, porque eu saí de madrugada. Então eu não consegui resolver esses problemas junto ao departamento jurídico. Tá? Eu estava com um problema meu particular de saúde de um familiar meu que veio a falecer no dia de hoje. Estou aqui na ponte, tá? Para resolver os problemas da ponte. E tem Ponte Pretano, tem pseudo Ponte Pretano, que aparece dando um tapa no beiço nas redes sociais, tá? Até para falar para mim que a ponte não pagou a conta d'água e a conta d'água estava cortada. Que a ponte, isso. Esse mesmo cidadão, ele não coloca que a Ponte Preta, por exemplo, de forma inédita, conseguiu a unificação das ações cíveis da ordem de 80 milhões de reais. Que o departamento, que o escritório jurídico que cuida das ações cíveis conseguiu uma liminar na sexta-feira, cancelando todos os bloqueios e penhoras judiciais pelo período de 60 dias, até que a Ponte Preta apresente um plano para um pagamento em alguns anos. Então, isso é um trunfo. A mesma pessoa que recebeu a informação do salário, ele recebeu a informação desse trunfo, né? Mas não, isso não interessa ele divulgar, porque o senhor dele, o mecenas dele, não o deixa, ou não o paga para fazer isso, né? Então, querem criar uma ebulição onde não há. Tá? A Ponte vai pagar salário essa semana e está tudo resolvido. Tá? Não tem crise alguma aqui. Tá? Teve um atleta que a Ponte havia contratado, que é o Luiz Felipe, se não me engano, mas ele, quando aqui chegou, declinou ao gerente de futebol e ao técnico de futebol que ele estava vindo para cá por imposição de seu empresário e não por vontade própria dele. Prontamente foi rechaçado pelo João Brigatti e pelo Alberto Valentim. De forma pacífica, amigável, falou, a Ponte não quer ficar com ninguém aqui, que aqui não quer vir. Ele foi liberado. Não é problema de valores, até porque tinha um salário abaixo do que ganham os atletas da Ponte Preta, ou da média dos atletas da Ponte Preta hoje. Então, Batista, cria-se muita confusão, cria-se muita ebulição. Você outro dia colocou o centro de treinamento lá a todo vapor, ele continua a todo vapor. O Jardim das Paineiras, que foi o último lugar que nós atacamos, já foi terminado a reforma externa do ginásio de esporte. O muro das Paineiras, quando nós chegamos aqui, estava caindo, foi reestruturado, foi reformado. A pintura frontal do Clube Paineiras, quem passar lá hoje vai ver de forma muito mais bonita, não mostra mais um desleixo para esse equipamento da Ponte Preta. Então eu não vejo onde criar crise. Eu precisei me ausentar 2 dias do clube por esse problema de um parente meu. E aí me deparo com esses buchichos e prontamente te liguei e me coloquei à disposição da Rádio Bandeirante. Bem, o Marquinho, o mais importante, né? Porque a gente sabe, você vive há muito tempo no futebol, não é de agora, que salário atrasado é uma coisa que pode interferir no rendimento da equipe. Embora o jogador diga que não e etc., mas cada um tem lá as suas contas, os seus boletos e acaba de alguma maneira interferindo. Dentro do acordado, Batista, nós temos atraso de 3 dias. Perfeito. Dentro do combinado e acordado com a equipe, que é dentro do mês, são 3 dias de atraso. Não são 3 meses. Não são 30 dias após o vencimento do combinado. São 3 dias. Então eu não entendo o porquê dessa erupção vulcânica. Então não existe descontentamento. É lógico, o jogador fica apreensivo. E aí, chefe? Quando é que vem? Eles não vieram até mim. Eu fui até eles.
Só não pude ir na segunda-feira por esse problema de particular que eu tinha. Ontem eu reuni o grupo de jogadores, saí de lá e falei, deixa para mim que eu estou resolvendo isso. Tá? Apresentei amanhã, não, deixa eu primeiro já te dar uma data certa, para vocês não fazerem compromisso sem eu ter a certeza absoluta. Foi essa conversa. Treinaram muito bem, ambiente muito saudável, o grupo da Ponte Preta é totalmente unido, sabe da pressão e da cobrança que existe hoje dentro da Ponte Preta para que a Ponte Preta possa retornar à Série B. E o trabalho está sendo feito. Agora, que ia ter percalços esse ano, era óbvio. Tá? Não só pela queda de divisão. Se a Ponte Preta estivesse na Série B, Batista, ela teria sérios problemas. São os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, esquece a C que nós estamos disputando. Todos esses clubes têm prejuízo entre 17 e 25 milhões de reais todo ano. Todo ano. Aqueles que aparece um mecena, coloca um pouquinho, ou consegue vender um jogador, não está acontecendo, não diminui. Aqueles que têm ajuda do Estado, têm um prejuízo um pouco menor, mas tirando a Série A, todas as demais competições são gigantescamente de prejuízo financeiro grande para os cofres dos clubes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é nem com relação a esses 3 dias de atraso. É que como o motivo alegado é um bloqueio, um caso jurídico. Então o que eu estou querendo entender? Eu entender e passar isso, claro, evidentemente, para os pontepretanos. Está resolvido, Batista. Quando é que vai ser resolvido isso? Está resolvido, Batista. Está resolvido. Estamos só aguardando os processos legais aí, o trânsito judicial legal e está resolvido. Breno Beretta, estou acabando sua de pergunta, falar. estamos São fumaças que vêm da rede social, tá? De torcedores que não vêm, a maioria deles não vem nos jogos, e lá tem 10 ou 15 que trabalham para uma oposição morta na Ponte Preta, tá? E que preferem depreciar a imagem do clube do que vir ao clube torcer, vir no estádio torcer. Breno Beretta, estamos entrevistando o Marco Eberlin, presidente da Ponte. A sua pergunta a ele. Eberlin, boa noite para você, boa tarde, né? Prazer tê-lo conosco mais uma vez, prazer falar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje em dia é difícil o presidente que entende de futebol, e a gente sabe que isso acontecia antigamente, com os antigos presidentes. Hoje é meio difícil. Hoje eles colocam um executivo de futebol, esse tipo de situação, diretor de futebol, mas a gente sabe que você entende bastante de futebol e participa diretamente das contratações da Ponte, né? Há 2 semanas a gente conversou no estádio Moisés Lucarelli sobre esses reforços. Hoje, a Ponte já tem certo alguns jogadores já para essa janela, ou você ainda está esperando uma oportunidade melhor? Muito obrigado por tê-lo conosco mais uma vez. Prazer falar com você, Breno. Diferente de outros anos, a responsabilidade é minha, mas quem está à frente do departamento de futebol da Ponte é o João Brigatti e o Ricardo Koyama, com a aquiescência também, com a aprovação do nosso técnico Alberto Valentim. Então, as contratações são sugeridas por eles. Eu, como presidente do clube, analiso a parte financeira, a parte de custo-benefício, a parte de investimento que a Ponte Preta tem que fazer, e aí eu vou e chancelo, tá? Eles têm alguns nomes, eles estão contratando, a dificuldade existe porque tem a concorrência, né? E está muito escasso as posições que a Ponte Preta procura, e por ser escasso, como eu disse, tem a concorrência, existe essa dificuldade. Qual é a dificuldade, né? A dificuldade, principalmente, é o jogador que está numa divisão superior
querer jogar a Série C. A gente viu aí o Luiz Felipe, atacante, por exemplo. O Mirassol já tinha liberado o jogador para atuar na Ponte Preta. O empresário do jogador, segundo o Eberlin, na entrevista que ele nos concedeu ontem, estava forçando o jogador a jogar na Ponte. Isso quem disse foi o próprio jogador, né? O jogador chegou, falou tanto para o Brigatti, para o Koyama, também para a comissão técnica, que ele não queria jogar na Ponte. Muito provavelmente porque ele não queria jogar na Série C, não especificamente na Ponte Preta, mas é muito difícil um cara que está na Série A querer jogar na Série C. E aí os dirigentes da Ponte, a comissão técnica também entendeu, ó, se o cara não quer jogar, é melhor que ele nem fique aqui. Aí o Luiz Felipe já foi embora e nem vai vestir a camisa da Ponte Preta. Mas é claro que a Ponte está tentando oportunidades de jogadores que não vão ter espaço, tanto na Série B quanto na Série A do Campeonato Brasileiro. A Macaca, que treinou hoje, treina amanhã também, vai treinar até domingo, porque o jogo é na segunda-feira, às 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Eu vou escalar uma provável Ponte, a gente não acompanha os treinamentos. Diogo Silva no gol, que foi o melhor em campo contra o Maringá. Aí na zaga, eu tô acreditando que ele vai tirar o Alberto Valentim, um dos 3 zagueiros. Ele colocou no último jogo Wanderson, Emerson e Arthur. O que ele deve fazer? Tirar um dos zagueiros para colocar o Elvis no time. É provável que ele faça isso para deixar um time mais ofensivo, até porque o time do Tombense não vem bem, já não vence há 6 rodadas, é uma equipe que está mal na Série C do Brasileiro. Aí ele tem o Maguinho na direita, no meio-campo, o Lucas Cândido, o Dudu e também o Everton Brito. Eu acho que ele vai encaixar o Elvis nesse meio. E na esquerda, se ele tirar o Arthur da zaga, é provável que ele coloque no lugar do Lelkovic. E daí no ataque, o Jean Dias e o Gé devem ser mantidos pelo técnico Alberto Valentim. Lembrando, né, ingressos para a segunda-feira, arquibancada geral, já estão sendo vendidos, R$20 o preço normal e 10 a meia entrada. Não tem aquela situação de torcedor com a camisa da Ponte paga meia. Quem paga meia? Idosos, aposentados, estudantes, esse tipo de situação, Batista. O Lelkovic, contratado da Inter de Limeira, estreou contra o ABC. Empate e esse último jogo a Ponte venceu. Ele, na sua opinião, CH, deve permanecer no time ou não? Ou se você acha que o Arthur deve retornar à lateral esquerda? Ô Batista, depende o que o treinador tá construindo para o jogo, né? Eu acho uma bobagem jogar em casa com 3 zagueiros. Eu gosto muito do Arthur como terceiro zagueiro do lado esquerdo. Mas não jogaria dessa maneira, não. Eu guardaria o Léo no banco e começaria na lateral esquerda com o Arthur e iria num 4-4-2. Né? Cândido, Dudu, Elvis e Serginho. Tá esquecido na Ponte, né? Tá colocado de lado, não entendo por quê. E na frente, Jean Dias e Gé. Não tem muito segredo, Batista. O que vai fazer a diferença, na minha modesta opinião, é como é que a Ponte vai se portar na partida dentro de casa. Paciência, os erros minimizados, acerto de passe, deslocamento sem a bola, enfim, a construção tática para você saber que você vai enfrentar um time que vai jogar com linhas baixas. Acho que já deu tempo do treinador treinar esse tipo de enfrentamento. Acho, né? Tá aí desde janeiro. Nós estamos em julho. Acho que já deu tempo, né? Porque o grupo é praticamente o mesmo. Aliás, não é o mesmo, recebeu reforços. Então, se você treina de uma maneira e não executa no jogo, você tem que trocar os jogadores. E se ele não troca os jogadores, eles estão fazendo exatamente aquilo que ele está treinando. Quer dizer, não está mexendo, não está tocando na ferida. E a ferida da Ponte é o manejo de bola, a intensidade, a calma. O problema é no meio campo. E o problema maior é naquele primeiro e no segundo volante. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Tudo leva a crer que a Ponte vai ganhar o jogo. Agora, a gente já falou isso há 3 rodadas, jogando no Majestoso atrás, que a Ponte é favorita, a Ponte vai ganhar. E ela não conseguiu construir a vitória. Espero que nesse final de semana consiga. Ô Batista.
Fala, bebê. Eu questionei uma fonte, né? Eu perguntei sobre o Serginho, que o CH sempre cobra, que ele deveria estar na equipe, entre os titulares. Eu questionei, o Serginho tá treinando, tá com algum problema, tá machucado? Aí me disseram o seguinte, o Serginho tá treinando normalmente, é apenas opção do treinador, ele não está jogando. Perfeito, portanto, tá aí, né, o time da Ponte que tem jogo importante contra o Tombense, partida marcada para segunda-feira. Originalmente esse jogo estava marcado para sábado. A CBF não deu qualquer motivo pela transferência, mas mudou para segunda-feira, 19h30. E eu repito o horário, o dia, para que você que é Ponte Pretano possa se programar. 18h28, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h31. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada.
Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h33. O programa hoje vai até às 19h30. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Abraço a você, grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha no Fala Galera, para entrar já com uma pautinha legal. Com a saída de Natan Camargo, como você escalaria o meio-campo do Guarani? Bom, existem algumas opções, né? Eu acho que o Kelvin é o primeiro da lista. Mantém como vinha, sai o Natan, adapta o Kelvin à função dele, vinha bem o Natan. O Kelvin ainda teve poucas aparições, não dá para a gente formar uma opinião um pouco mais abalizada, mas a princípio deve ser com o Kelvin, até dentro de umas pistas que já deu o Farney Coelho aí na entrevista que nos concedeu na terça-feira. Eu acho que é por aí. E o Fala Galera da Ponte. Na sua opinião, a Ponte acertou em desistir da contratação do Luiz Felipe? Eu acho que acertou. Acho que acertou sim. Existem algumas coisas aí que talvez não colocassem o jogador em condições imediatas de atuar pela Ponte. Então, eu não sei, dentro de um contexto geral de custo-benefício e de ônus e bônus, e pela própria complicação e pela própria situação também de dúvidas em termos de condição médica e física, eu acho que a Ponte acabou se livrando de mais problemas e acabou se privando de menos soluções. Bom, são 18h35 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Esse amigo Ponte Pretano aí, é melhor escrever uma carta, hein? O cara manda um áudio aí de 5 minutos, tá de brincadeira, hein? Só ele quer falar. Um abraço aí, Batistão. Celso aqui do Jambeiro. Abraço, muito obrigado. Eu tô sempre pedindo, né, para que tenha o máximo de celeridade nos pensamentos, para que fique um pouco mais condensado. Mas alguns acabam extrapolando. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, Carlos Henrique, Breno Beretta. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Saiu uma notificação aí da FIFA que o Richard Rios, pelo menos até o momento, está sendo considerado o melhor médio volante do Campeonato Mundial Interclubes. Isso é um bom sinal e uma boa notícia para o Guarani. Isso significa que ele está sendo muito valorizado ou vai ser muito mais valorizado, não é isso? A Leila Pereira, com certeza, já tinha dado notícias, já tinha dado informações que por menos de 30 milhões de euros ela não vende o Richard Rios. Agora, possivelmente, essa cifra vai aumentar. As informações que a gente colheu assim por cima é que na faixa dos 40 milhões de euros a Leila Pereira vai vender o Richard Rios. Dá mais ou menos 292 milhões de reais, é mais ou menos parecido, né? Mais ou menos esse o valor. A minha fonte me disse, e essa minha fonte é fidedigna, prova que ela, inclusive, essa minha fonte participou da elaboração do contrato do Guarani com o Palmeiras, vocês já podem imaginar quem é, só que eu não vou falar o nome, né? Disse que o Guarani tem 13,3%
desse valor que possivelmente o Palmeiras vai vender. 5% do Flamengo, e na cláusula lá diz que será deduzido 11% desse valor para o jogador e para o seu empresário. A partir desse desconto é que será dividido essa bolada aí, e o restante é do Palmeiras. Fazendo as contas aí, dá mais ou menos 28, 29 milhões de reais na cotação de hoje. É uma bela grana, né? A minha fonte me diz também que não existe nenhuma possibilidade de o Palmeiras, ou quem quer que seja, passar a perna no Guarani. O contrato foi muito bem elaborado, muito bem fechado. Essa minha fonte é fidedigna, participou da elaboração desse contrato. Então tá aí, uma boa notícia para o Guarani, que possivelmente daqui 1 mês, 2 meses no máximo, estará já entrando uma bela graninha aí para os cofres bugrinos. É isso? Como esse programa chama-se Esporte em Debate, é um belo assunto aí para se debater. Não é mesmo, Carlos Batista? 28, 29 milhões na nossa continha aí, na sua conta, não estaria bom, não? Olha, o Guarani precisa desse dinheiro para montar um belíssimo time e subir para a Série B. Um abraço, Valmir, ex-jogador do Guarani. Abraço, Valmir. Se entrar esse dinheiro na minha conta, finalmente vou cumprir um sonho, que é comer um pastel e tomar uma garapa. Olha aqui, o Edmilson Garcia me mandou um link de um site. Até perguntei para o Edmilson, mas o site existe mesmo? E ele foi procurar informações, checou e o site é verídico, não é fake. O site chama-se Somos Fanáticos. E esse site trouxe uma informação sobre esse assunto do Richard Rios. Diz a matéria, o Al Hilal aceita pagar 321 milhões e fica próximo de tirar Richard Rios do Palmeiras. Meio-campista colombiano vem sendo um dos grandes destaques do Mundial. Richard Rios vai deixar o Palmeiras após o Mundial de Clubes? Pergunta o site e dá essa informação. Ô, Breno Beretta, você tem informação segura de que o Guarani ainda continua com os 13,34% dos direitos econômicos. O Guarani não antecipou nada, não recebeu nenhum dinheiro do Palmeiras. Qual é a sua informação? Bom, Batista, pelo que eu sei, não, ainda não recebeu, só vai receber quando o Richard Rios for vendido, né? Até em cima dessa informação que você acabou de ler, né, do site que o Edmilson te passou, de acordo com o portal espanhol Fichajes Portal Espanhol, eles dão essa mesma informação, que o Al Hilal está disposto a pagar 50 milhões de euros, o que dá pouco mais de 320 milhões de reais, pelo Richard Rios nessa janela de transferências. Outro clube que está interessado nele, a Inter de Milão, além do Atlético de Madrid. Mas eu acho que o Al Hilal tem mais dinheiro. E se a gente fizer uma conta rápida, né, dos 50 milhões de euros que podem entrar nessa negociação, Guarani receberia desses 13,34%, 6,65 milhões de euros. Ou seja, é uma boa grana para o presente e futuro do Guarani, né, Batista? Sim, sem dúvida, é uma boa grana. E tudo indica, né, CH, de que realmente o Richard Rios, que até entrou aí na seleção das oitavas. A FIFA divulgou a seleção das oitavas com 2 brasileiros. Richard Rios, do Palmeiras, e o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense. Então, tudo isso vai valorizando. Tem a impressão de que vai acontecer isso mesmo, ou seja, terminando o Mundial, o Palmeiras deve anunciar a saída do Richard Rios, não, CH? O campeonato está valorizando muito o jogador, né? Está jogando bem e todo mundo está querendo.
provavelmente ele vai sair sim. Eu só não tenho convicção, né, e acredito no Valmir, mas que esse contrato está amarrado para o Guarani não tomar balão. Eu quero aguardar, espero que não, espero que o Guarani entre na grana, é isso que eu estou torcendo, mas no mundo do futebol a gente vê tanta coisa que não é legal, cara, e seria muito injusto, incorreto, que o Guarani não fosse compensado, porque foi o Guarani que foi buscar lá no Flamengo um jogador esquecido. No Guarani o jogador virou realidade, tanto é que o Palmeiras veio e comprou. Então eu espero que realmente a coisa esteja amarrada para o Guarani, de maneira correta, receber uma grana que lhe cabe, Batista. E só lembrando que no caso do Richard Rios, o Guarani não tem a cláusula de formador. Esse jogador foi indicado pelo Giovanni Augusto e veio na gestão do Rodrigo Pastana para o Guarani. Ele estava no México, mas na época pertencia ao Flamengo. E aí o Flamengo emprestou ele para o México e o Giovanni Augusto, que jogava no Guarani, tinha conhecimento e fez a indicação e foi contratado pela equipe do Guarani. Fez o Guarani em Tigrão um bom negócio, apesar de que o Richard Rios ninguém conhecia, ninguém sabia. Ele estava completamente eclipsado. E aí, quando veio para o Guarani, todo mundo até questionou, mas está trazendo quem é Richard Rios? E o Guarani deu vitrine para ele, ele foi para o Palmeiras e virou, sem dúvida, uma grande moeda que o Guarani vai receber um bom dinheiro. Vai receber sim, pode viabilizar aí o ano de 25 e também o ano de 26, financeiramente para o Guarani, todo mundo sabe disso, é um dinheiro alto. Agora, Batista, por quanto que o Palmeiras pagou para o Guarani para levar o Richard Rios? Não tenho agora de bate-pronto, então, assim, de chofre. Eu não tenho a informação, mas é já que eu te informo. Então, porque foi um valor baixo, eu também não tenho exato, mas foi um valor bem baixo. Só que o Guarani ficou com os 13, alguma coisa aí. O que eu espero é que realmente tudo isso que está sendo divulgado, e a gente vem divulgando há muito tempo, nós inclusive divulgando, que tudo isso se materialize. Que não aconteça, por exemplo, eu não quero ser o chato da vez, mas eu estou aqui fazendo um alerta para o Guarani. O que aconteceu com o Gabriel Menino, cujo jogador o Guarani tinha um percentual muito mais alto, acho que na casa de 20%. E aí o Gabriel Menino foi transferido, seus direitos, como parte de pagamento do Paulinho. E aí veio uma conversa dizendo que, olha, 6 milhões, nós vendemos a nossa parte. 6 milhões. A sua parte... Guarani... 6 milhões. Então, mais os 13%. Vendeu barato, vendeu caro, é difícil saber. Não daria para imaginar que o jogador ia explodir como explodiu. Porque então, não é o seguinte, essa o negociação, né, só para que não fique a informação não estando completa. O Guarani negociou o Richard Rios por 6 milhões. E depois o Palmeiras adquiriu mais 10% dos direitos econômicos por R$1,5 milhão de reais. Então, no total, foram 7 milhões e meio de reais que entraram para os cofres do Guarani. Isso porque o percentual do Guarani que tinha ficado para ele era maior do que esses 13%. 13, alguma coisa. Então, o percentual era mais alto. O Palmeiras comprou mais uma parte, mas ainda existe aí, pelo menos o noticiário todo dá conta disso. De 13,30 e alguma coisa. Muito bem. Só terminando o meu raciocínio com relação ao Gabriel Menino, né? Vejam, ele entrou como parte do pagamento do Paulinho, então os direitos econômicos dele foram transferidos para o Atlético Mineiro. Muito bem. E quanto que o Guarani recebeu por isso?
A informação que eu tenho é que não entrou nenhum. Ah, mas o Guarani não está no prejuízo. Porque o percentual que ele tinha do Gabriel Menino continua dele. Que o Palmeiras vendeu só o percentual que pertencia ao Palmeiras. Ah, que legal. Aí daqui a pouco o Atlético vende lá pro Barcelona. Tô dando só um exemplo. E mas eu vendi só a minha parte. A parte do Guarani continua do Guarani. E aí quando o jogador tiver 40 anos, os caras vão falar, a sua parte continua sua. Vê o que você quer fazer com ela. Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque eu não entendi ainda essa engenharia financeira da ida do Gabriel Menino pro Atlético Mineiro. Não entendi. E nós já perguntamos isso aqui em entrevistas, e aí há lá uma explicação para lá, outra para cá, mas eu quero saber o seguinte, quanto é que pingou na mão? Molhou a mão ou não molhou a mão? Ensopou a mão ou não? Ah, mas eu vendi, o seu percentual continua, porque ele entrou como parte de pagamento, então quando o Atlético vender, você pega o seu. Mas tá com cheiro de balão isso daí. E aí? Se o Palmeiras vier com a mesma história, fala, viu? Tô vendendo aqui, ó, o contrato. Eu tô vendendo, tem 11 do jogador, tem 5 do Flamengo, eu vendi a minha parte. A parte de vocês continua de vocês, e quando o Al Hilal, se for esse o destino dele, vender o jogador, aí vocês acertam com ele. Tá aqui, ó, eu vendi o que é meu, o que não é meu eu não vendi. E eles aceitaram pagar X por um percentual que não é o total do jogador, porque tem outros sócios, parceiros. O jogador está fatiado. Só isso que eu gostaria que não acontecesse. Para não ficar todo mundo aqui com cara de paisagem, dizendo não, sabe, Palmeiras vendeu só a parte dele. Então conversar direitinho, ver antes esse negócio, porque, né, sabe como é que é, né? Uma vez, o Corinthians foi fazer uma excursão, o Antônio Augusto Pardal era o preparador físico, acho que auxiliar técnico do Psern na época, ou preparador físico, e o Matheus não pôde ir, e iam lá pagar um dinheiro, né? Pagar as apresentações do Corinthians por essa excursão fazendo amistosos no exterior, e o Matheus, por outros compromissos, ele sempre ia e não foi. E tinha que receber o dinheiro lá e trazer, né? Aí o Matheus, dentro daquele seu jeitão de ser, sempre muito espirituoso, ele chamou o Pardal e falou, e chamava o Pardal de passarinho. Pardal não deixa de ser um passarinho. Passarinho, você vai e me ajuda a cuidar da maleta lá que vai vir o dinheiro, que às vezes vai que acidentalmente ela cai do avião e eu tô dando a missão para você, porque você é o passarinho e você voa. E aí você vai lá e pega ela de volta. Sabe esse negócio? Sumiu a maleta, pô. Sabe? Teve uma vez que sumiu uma renda entre lá o estádio e a sede do Vasco da Gama. Ela sumiu no caminho, tudo em dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado. Claro que eu estou fazendo uma associação aqui, apenas uma expressão de linguagem, porque não pode sumir o dinheiro, né? Onde tá o dinheiro? Onde tá o dinheiro? O gato comeu, o gato... Não pode ter gato aí, pô. Então o Guarani tem que fazer ser preservados os seus direitos. O Valmir acabou de dizer aí que tem uma fonte de quem participou da elaboração do contrato e que tá tudo bem amarradinho. Deus queira que seja assim, mas cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, especialmente com esse frio. Uma sopinha bem quentinha, cautela e um caldinho muito bem elaborado. Então vamos ficar todo mundo esperto, porque o do Gabriel Menino, até agora, e se eu tiver desinformado, eu me desculpo no ar, mas até agora eu não consegui obter uma informação que me convença de que não estão dando uma bicicleta no Guarani aí, que isso não aconteça. E se o do Gabriel Menino já está tudo certo, que venha alguém aqui, dê direito e fale, não, tá tudo certo, entrou tanto,
tá aqui e a torcida pode ficar tranquila. Ou vai entrar não sei quanto e não sei quando, né? Mas eu ainda não me convenci dessa triangulação do Gabriel Menino entrando como parte de pagamento do Paulinho, e o Guarani parece que até agora não viu a cor. Então ficar todo mundo ligado aí, porque no futebol isso é muito comum. É balão para todo lado, é espertão para todo lado. E tem muita gente séria que eu conheço, empresários de alto nível, que já viraram investidores no futebol de Campinas, e eu não vou citar nome e nem vou dizer qual é o time. Não vou dizer. Sabe por quê? Porque eu não quero problema para mim. Mas eu sei até o nome do jogador, um deles. Ó, uma parte é sua, me adianta algum aí. Empresário grande. Digo empresário do ramo empresarial e não empresário de futebol. Não, tá bom, vou investir uma parte do meu capital aqui, é um braço de investimento, em atleta, vende, ter o retorno financeiro, não quer mais saber nem de passar perto de estádio de futebol. Tomou 2 ou 3 balões de milhões de reais, porque o contrato era de gaveta, porque como não é clube não pode ter parte, porque não sei mais o quê, porque a lei Pelé, porque a lei Garrincha, porque a lei Dito Flecha, e tomou um baita de um balãozaço. E falou, bom, tá bom, que eu pus eu perdi, e não quero mais brincar desse negócio aí não. Esse negócio aí é muita emoção. Então, o futebol perdeu um investidor sério, que claro, como investidor esperava retorno, e tomou um balão de São João, já no mês de julho. Então, só dando um alerta, todo mundo sem piscar, porque se esse dinheiro entrar, vai ser maravilhoso, espetacular, e vai viabilizar pelo menos 2 anos do orçamento do Guarani, independentemente de sair a SAF ou não. Com relação ao Gabriel Menino, o jogador chegou ao Palmeiras com 15 anos, em 2017. Pertenceu ao Guarani, o Guarani ficou com 30% e, posteriormente, o Palmeiras adquiriu mais 10%. E o Guarani seguiu com 20%. Então, desde 2017, que o Guarani tem um percentual do Gabriel Menino. Aí ele entrou como parte do pagamento do Paulinho, mas a parte que pertence ao Palmeiras, a parte que pertence ao Guarani, segue com o Guarani, que são 20%. Caso ele seja negociado no final da temporada ou a qualquer momento, o Guarani tem 20% da negociação que for efetuada pelo Atlético Mineiro. São Batista. 18h56. Oi, bebê. Eu só queria confirmar que o Guarani, agora há pouco, anunciou a contratação que ontem a gente trouxe aqui na Rádio Bandeirantes, em primeira mão, que o Guarani já tinha fechado, né? O lateral esquerdo Renan Castro. Ele já chegou em Campinas, tem 29 anos, assinou o contrato em definitivo até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Ele estava no Água Santa, disputou 21 jogos em 2025, jogou as 2 últimas temporadas pelo Amazonas. Vale lembrar que ele foi campeão da Série C com o Amazonas em 2023. E em comparação com o Emerson, ele é um jogador mais defensivo, é um lateral esquerdo mais defensivo. A partir do dia 10, ou seja, da quinta-feira da semana que vem, ele já estará à disposição para poder entrar em campo, porque a janela abre justamente no dia 10, Batista. 18h57. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade.
ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de gordura e 30% menos, aliás, tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região ali do Satélite Íris. E você chega fácil usando o BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar nesta quinta-feira. Lembrando que nós não temos jogos hoje pelo Mundial de Clubes, que volta amanhã com partidas decisivas das quartas de final. Mas hoje tem um amistoso que chama atenção, 8 da noite, lá no Kleber Andrade, amistoso de um torneio que está sendo realizado no Espírito Santo. Tem Cruzeiro, Defensa e Justiça. A bola rola, portanto, às 8 da noite. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B. Em destaque, 15ª rodada. Hoje, 9h35, no Antônio Ascioli, tem Atlético Goianiense e CRB. Amanhã sim, Mundial de Clubes, 4 da tarde, tem Fluminense e Al Hilal, da Arábia Saudita, valendo vaga na semifinal. Na outra semifinal, a partida entre Palmeiras e Chelsea, valendo vaga na semifinal. Os times que passarem vão se enfrentar, então, portanto, quartas de final.
Amanhã, Fluminense e Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. As outras partidas das quartas de final acontecerão no sábado, às 13 horas. Tem PSG e Bayern de Munique, além da partida entre a equipe do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, Mundial de Clubes. Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam em ação. A equipe do Guarani joga exatamente no domingo, 4h30 contra o Londrina, e a Ponte Preta joga só na segunda-feira, 7h30 da noite, contra o Tombense, em mais uma rodada, 11ª do Campeonato Brasileiro da Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h04 em Campinas. Esporte em debate hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, que tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora, saiba mais, aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e atenção, hein? Não se esqueça, lembre-se, não deixe de provar o nosso chimichurri. Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte no ar. Boa noite, RB. Boa noite, CB. Boa noite, CH. Boa noite, gatinho, que durante o dia é tigrão e de noite é gatinho. Pessoal, é o seguinte, tem gente, torcedores que diz ser torcedor da Ponte Preta, que não vai no estádio, não gasta nem com um pastel para ajudar a Ponte Preta. E só pensa em fazer crítica, só pensa em falar um monte de besteira aí nos áudios que eles mandam aí na rádio. O cara não sabe, tem uns aí que não sabe nem aonde é o estado da Ponte Preta. Só fica falando besteira. Ao invés de vocês, torcedores aí, ficar falando besteira, ajuda a Ponte Preta.
vai ser torcedor da Ponte, faz parte do TC, vai no campo torcer para Macaquinha, come um pastel lá que já ajuda a Ponte Preta. Não fica só criticando. Ajuda nós, pô. Ponte Pretano de coração, ajuda nós. Beleza? Anísio Batista, do Parque Via Norte. Abraço, Tigrinho. Gatinho. Que coisa, hein? Gatinho. Atenção para o sorteio. Hoje serão 5 ganhadores. 5 ganhadores que precisam obrigatoriamente retirarem os presentes, no caso dos ingressos, amanhã, porque o show será exatamente no sábado, dia 5. Tributo ao Queen. Então, tem que retirar, não tem jeito, amanhã, das 9 até as 13 e das 14h30 até às 17h30. O rádio portátil da Mundial e mais 4 ingressos por cada ganhador do tributo ao Queen. Primeiro já está aqui, Luiz Ismânio Neto. Parabéns, 19, o código de área e o número 99268 e os 4 números finais que eu não vou divulgar. Luiz Ismânio Neto é o primeiro ganhador. Vamos para o segundo ganhador, o rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida que pega a Rádio Bandeirantes e 4 ingressos do show tributo ao Queen. Santino Martins de Oliveira, 19, o código de área e o número 99648 e os 4 números finais. Santino Martins de Oliveira também levou o rádio da Mundial e os 4 ingressos para ver o tributo ao Queen. Mais um. Terceiro ganhador, Luiz Fernando Rezende Esmeriz. Luiz Fernando Rezende Esmeriz, 19, o código de área e os números 99236 e os 4 números finais que não vou divulgar. Parabéns a Luiz Fernando Rezende Esmeriz. Mais um agora, o quarto ganhador, para ganhar um rádio portátil da Mundial e 4 ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Roseli Aparecida Fernandes Lencioni. Roseli Aparecida Fernandes Lencioni. 19, o código de área e o número 99710 e os 4 números finais para... Não vou divulgar, né? Mas ela terá que retirar aqui amanhã, das 9 até a 1 e das 14 até as 17h30. E agora, o último ganhador, totalizando hoje 5 ganhadores. Eric Alexandre da Silva, 19, o código de área e o número 99172 e os 4 números finais. 99172 e os 4 números finais que não vou divulgar. O Eric Alexandre da Silva vai retirar os seus presentes amanhã, das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Parabéns a todos os ganhadores e muito obrigado para todos aqueles que participaram, mas não ganharam. Rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes, e mais 4 ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen, evento que acontece no sábado agora, dia 5, na Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda é renda revertida ao Hospital Boldrini, uma causa nobre indiscutivelmente. Você que não ganhou o ingresso, mas gosta do Queen, quer assistir, compareça.
você vai assistir um belíssimo show e vai contribuir com o Hospital Boldrini. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, faleceu num acidente de carro na Espanha, quando viajava rumo à Inglaterra na madrugada de quinta-feira. Inicialmente, o deslocamento seria feito de avião, mas houve uma mudança de planos. Ele foi aconselhado a não pegar o voo por causa de uma cirurgia recente nos pulmões. E, portanto, viajou de carro uma Lamborghini, que é um dos carros mais seguros do mundo. O irmão do atacante português, de 28 anos, André Silva, também jogador, faleceu. Diogo já tinha se casado há 11 dias e deixa 3 filhos. Pauta 2. Rival do Liverpool, o Everton, prestou homenagem a Diogo Jota e colocou o escudo em preto e branco nas suas redes sociais. Everton e Liverpool, apesar de serem rivais, possuem uma longa tradição de união em momentos difíceis. Torcedores do Everton foram vistos em Anfield, estádio do Liverpool, colocando flores e mensagens para Diogo Jota, morto nesta quinta-feira, no auge da carreira, aos 28 anos. Pauta 3. O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial, não poderá disputar o Grand Smash de Las Vegas, nos Estados Unidos. O torneio, que tem início nesta sexta-feira, é uma espécie de Grand Slam da modalidade, um dos principais eventos do tênis de mesa. O motivo foi a visita do atleta a Cuba em 2023 para a disputa do Campeonato Pan-Americano. Os Estados Unidos, já expliquei aqui, tem essa regra. Países banidos, que é o caso de Cuba, se o atleta compareceu no país, ele não pode entrar nos Estados Unidos. Vamos lá, Tigrão, começo com você. Qual o tema que você escolheu para hoje? Perdemos o contato com o Tigrão. Lamentar, imagem, né, tem Batista? voz. Lamentar Agora sim, muito. ligou o microfone, pode falar. Lamentar muito esse passamento aí tão prematuro, triste demais, do Diogo Jota. Teve algum tipo de desobediência a uma orientação médica, não teve. Foi orientado a não viajar, mas tudo isso fica pequeno diante do fato principal, que é uma perda de um jovem no auge da carreira, como você acabou de dizer aí, o luto de uma família, a devastação emocional, espiritual, né, de uma família com uma perda desse porte. Então, muito triste, ainda faleceu o irmão também. Lamborghini, seguro, carro de alta potência, corre muito. Claro que agora as notícias virão. O que teria acontecido? Teve imprudência? Teve alguém que provocou o acidente? Ele sentiu-se mal, tinha feito uma cirurgia de pulmão? Tem alguém que fechou o jogador? Foi um erro mecânico, que é muito pouco provável, mas volto a dizer, de vez em quando acontece e chegam essas notícias envolvendo jogadores de futebol, que tem uma remuneração muito alta, especialmente, né, num time do tamanho do Liverpool, disputando uma liga tão importante como a Premier League, muito rentável, muito dinheiro voando para todo lado, e às vezes os jogadores, estou aqui dando uma opinião e não uma informação, às vezes nem estão tecnicamente preparados
para operar equipamentos desse porte. E de vez em quando acontece, infelizmente. Então me associo aí ao pesar do mundo esportivo e que Deus conforte essa família que nesse momento está sofrendo muito com a perda de 2 de seus filhos. Uma pena. E eu me confesso muito triste com essa notícia que a gente tem que comentar aqui. O Diogo Jota jogava no Liverpool e o irmão dele, André Silva, no Penafiel de Portugal. As informações iniciais dão conta de que ele foi fazer uma ultrapassagem com a Lamborghini e estourou o pneu. Vamos lá, CH, e você escolheu qual tema para colocar a sua opinião? A grandeza e pertinência dos torcedores do Everton, principal rival do Liverpool, e um rival de muitos anos, fazendo homenagem para o Diogo Jota e seu irmão. Uma notícia devastadora. A gente não tem sabedoria para poder entender por que certas coisas acontecem. O mundo do futebol está de luto. Havia 11 dias que ele tinha se casado. Antes da morte dele e do irmão, ele postou uma foto do casório dele com os 3 filhos ao lado. Negócio muito triste. Interrompe uma carreira brilhante pela frente. Campeão com a seleção portuguesa, campeão com o Liverpool. Não dá para acreditar. Quem assiste e curtia o futebol dele realmente fica sem entender. E não dá para entender realmente porque tem certas coisas da vida que nós não temos sabedoria para compreensão. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Hoje fazia tempo, Batista, que os 3 não escolhiam assuntos diferentes. Eu vou falar do Hugo Calderano, até porque eu concordo com muitas coisas dos Estados Unidos, mas isso eu não concordo, Batista. Para se ter uma ideia, essa regra que impediu que o Hugo Calderano entrasse nos Estados Unidos, e ele tentou até com um passaporte diferente, né? Foi a regra implementada em 2015, com uma norma de prevenção à circulação de terroristas. Cuba foi incluída em 2023 durante o governo democrata Joe Biden. O Hugo Calderano, vale lembrar que ele esteve em Cuba em 2023 para disputar o Campeonato Pan-Americano e a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, que ocorreram em 2024. Ou seja, ele não esteve por nenhum outro motivo político. Só que os Estados Unidos, quem esteve em Cuba, viajou para Cuba, Coreia do Norte, Irã e Iraque, não pode entrar lá nos Estados Unidos. Eu acho que eles deveriam rever essa regra, né? Deviam rever essa regra, porque ele foi para lá e ele iria para disputar um torneio. Ele não foi por motivo político. Achei ridículo. São 19h21 em Campinas, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrante da mesa do Bandeirante, Fernando Ponte Pretano. Batista, diz uma coisa para mim. Se o time da Ponte Preta tem problema financeiro, por que contrata tanto jogador e não põe para jogar, Batista? Poxa, contrata jogador pontual, jogador que vem já para vestir a camisa certinho, fica contratando jogador aí que nem no banco tá ficando e pagando salário de jogador. Fala para mim aí, Batista, se tá certo isso? Abraço. Olha, normalmente quando contrata é porque o jogador se destacou aí em algum lugar, né? Às vezes tem a seguinte situação: a operação casada. Empresário tem um jogador bom que o clube tal está interessado. E ele tem um jogador que não é tão bom, mas tem que colocar na vitrine.
Então, olha, você leva esse jogador, mas tem que levar esse outro aqui também. Senão, eu não negocio. E o clube, para ter um jogador bom, tem que levar o outro mais ou menos a tiracolo. E claro, evidente, né, que o jogador não será utilizado. Em outros casos, o jogador se destacou, foi contratado, chega no clube e o treinador não escala. Tem um caso, a Ponte, né? O ouvinte é Ponte Pretano, João Vitor. Ele chegou na Ponte, ficou o tempo todo aí, não teve nenhum minuto em campo, não foi aproveitado. Saiu da Ponte, foi para o Ituano, foi disputar a Série C, foi artilheiro da Série C, e o time do Ituano não só subiu, como também foi campeão da Série C naquela oportunidade. E ele foi um dos destaques do time do Ituano. Ah, mas era a Série C e a Ponte estava na Série B. Nós estamos vendo aí, ó, jogadores que estão disputando a Série C. Não tem nenhuma diferença com os jogadores da Série B. A Série B está vindo jogar, está vindo buscar, melhor dizendo, jogadores na Série C. Até a Série A está vindo buscar na Série C. Aconteceu com o Guarani, com o Rafael Bilu, foi para o Juventude Série A do Campeonato Brasileiro. Então não tem muita diferença. Então o que acontece às vezes é que o dirigente contrata. O jogador é bom, tem qualidade, mas o treinador não vai com a cara do sujeito. Não escala. E não é aqui em Campinas, no Brasil. É assim em qualquer lugar do mundo. Já contei a história do Amoroso, que foi lá para o Borussia Dortmund. E o treinador lá não gostava de brasileiros. Não escalava, mas nem com reza brava. E aí, certa feita, machucou o titular, centroavante, machucou também o reserva. E aí, num determinado momento, não teve como, o treinador teve que colocar um Amoroso. Ele entrou em campo, marcou o gol da vitória. Chegou no segundo jogo, em sequência, de novo, Amoroso no banco. Aí, de novo, o treinador colocou, ele entrou, marcou 2 gols e o time ganhou. No terceiro jogo, em sequência, Amoroso no banco e a torcida gritando nas arquibancadas, Amoroso, Amoroso. E ele não colocou Amoroso para jogar. O time perdeu. No jogo seguinte, de novo, Amoroso no banco. E a torcida aí começou a pegar definitivamente no pé do treinador. Quando o treinador percebeu que ele é que perderia o cargo, devido à pressão da torcida, colocou Amoroso, e o Amoroso foi um dos grandes destaques, foi artilheiro do campeonato alemão, jogando com a camisa do Borussia Dortmund. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas respondendo os temas de hoje. FIFA distribui ingressos de graça do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Medida visou aumentar o público presente na reta final do torneio nos Estados Unidos. Pensando por essa ótica, o Mundial de Clubes foi, de certa forma, um fracasso. Começo com você, Bebê. Olha, Batista, realmente ingresso muito caro, né? Ingressos com mais de 110 mil dólares, o valor de um ingresso é cerca de 605 mil reais, né? Para assistir uma partida, e agora a FIFA tendo que distribuir ingressos para tentar lotar o estádio, deixar o estádio mais bonito. A FIFA deveria rever esse tipo de situação para os próximos campeonatos, e é claro, serão países diferentes também, mas com relação a isso, não adianta só querer ganhar, né? Tanto é que agora está tendo que distribuir. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? O campeonato é embrionário ainda, é a primeira edição nesse formato. Para mim, do ponto de vista promocional e do planejamento, foi mal elaborado. Tá bonito, tá gostoso, legal. Eu acho que deve voltar em outros anos aí, deve entrar no calendário oficial da FIFA, mas superestimaram o interesse do público norte-americano. Então,
Fora jogos de quem deslocou para lá um verdadeiro bloco humano, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, próprio Botafogo, os dois da Argentina, Boca e River Plate. O restante, companheiro, estádio sempre vazio, né? Então, eu acho sim, respondendo objetivamente, que do ponto de vista de retorno financeiro, de bilheteria e de interesse do público, foi mal planejado, levando a um fracasso. E você, CH, a sua reflexão? Fracasso e uma grande pisada de bola da FIFA, né? E aqueles que pagaram uma grana preta pelo ingresso? Aí sentam os caras do lado, nada contra, mas que os caras não pagaram o ingresso, lamentável. Fora de campo, é um fracasso a competição. A Conmebol já tinha feito isso com relação a Libertadores, né? Essa história de fazer um jogo em algum local com dois times que não tem nenhuma ligação com a cidade. Acabou se dando muito mal. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Começam amanhã as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E aí, qual o seu palpite em placar para o primeiro jogo entre Fluminense e Al Hilal? Al Hilal ganha o jogo, Batista. O Fluminense perde. E você, Tigrão, seu palpite? Muito equilibrado, o Fluminense está muito organizado. Mas eu fiquei impressionado com a estratégia de jogo do Al Hilal contra o Manchester City. Também estou nessa, junto com o CH. Torço pelo contrário, pelo futebol brasileiro. Mas acho que a equipe da Arábia Saudita passa. E para você, Bebê, o seu palpite para este jogo? Eu acho que os dois vão empatar no tempo normal e depois o Fluminense vai passar. Vai jogar numa retranca e vai passar. Perfeito. Portanto, bola rolando com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. É isso? Transmissão amanhã. Qual o horário do jogo? 4 horas, né? Então, nesta sexta-feira, Fluminense Al Hilal, às 16 horas, às 22, tem Palmeiras e Chelsea. No sábado haverá 2 enfrentamentos, PSG e Bayern de Munique. E às 13 horas, esse jogo é às 13. E Real Madrid e Borussia, às 17. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Outro, até amanhã. Valeu, Breno, um abraço para você, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço para você, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Olha, mesmo que não tenha ido ao ar a sua mensagem, eu agradeço de coração você que teve um tempinho para mandar para cá mensagem. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau!